fundamentos estruturais. E aí queria abrir com essa ideia, a ideia de fundamentos da economia, né? Como vocês pensam essa palavra, essa noção de fundamentos? Ela vem adjetivada, não vem adjetivada? Enfim, começar por isso. O que é um fundamento de uma economia? Né? E quando as pessoas falam, eu digo, repito, esse debate está na mídia, né? Esse debate está em entrevistas de rádio, todo mundo. E aí, os fundamentos estão bons? Né? Como é que vocês. Qual é a ótica de vocês com relação a isto em particular? E aí, quem quiser falar, fala. Aí estamos aqui. Quer começar? Bom, então, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala em fundamentos, a gente tem duas coisas em vista. Primeiro, uma questão mais fácil, mais corriqueira, que tem a ver com a nossa vida, são os fundamentos macroeconômicos, que é você ter inflação em ordem, taxa de juros no lugar certo, câmbio, a economia funcionando a pleno emprego e crescendo o que ela consegue crescer, mantendo a taxa de desemprego no natural, a pleno emprego, e mantendo o crescimento, a inflação em ordem. Então, isso seria a estabilidade macro, o equilíbrio macro. Aí tem um outro fundamento, que são os fundamentos que estão associados ao crescimento de longo prazo. E aí o crescimento de longo prazo, e acho que é aí que tem as maiores divergências entre mim e Paulo, para mim, a minha visão, para a minha tradição de pensamento, estão associados ao marco legal e institucional, que é o conjunto de regras que vigoram numa certa economia, numa certa sociedade, e essas regras estabelecem os resultados, os retornos que os indivíduos vão colher das suas ações na economia, e essas regras também estabelecem os resultados e os retornos que a sociedade irá colher dessas mesmas ações que os indivíduos tomaram. Então, sempre que o marco legal e institucional de uma sociedade faz com que os retornos privados e os retornos sociais que advêm das ações das pessoas na economia sejam muito divergentes, muito diferentes, essa economia vai ter baixo crescimento. Sempre que o marco legal institucional faz com que esses retornos se alinhem, a economia vai ter um alto crescimento. Acho que até aí, eu e Paulo não temos nenhuma discordância. Se eu falo alguma bobagem, você me corrija depois, Paulo. Primeiro, essa expressão, essa definição que eu dei de fundamentos do crescimento de longo prazo é muito genérica. O que é isso, alinhar retornos privados com os retornos sociais? Por exemplo, uma sociedade em que a atividade de roubo é muito fácil, todo mundo pode roubar, essa é uma atividade que gera retorno para o indivíduo, mas não gera retorno para a sociedade. O indivíduo rouba, ele tem um dinheiro privadamente, que ele obteve da sua atividade de roubar, mas para a sociedade houve só uma transferência, um recurso que era de alguém, passou a ser de outro alguém não se criou nada. Então, o retorno para a sociedade dessa atividade é zero. Na verdade, o retorno é até negativo, porque quem roubou gastou tempo, trabalhou para roubar, e esse esforço poderia ter sido utilizado para produzir alguma coisa produtiva, né? Então, acho que essa é a visão geral. Você tem estabilidade macro e tem o marco institucional legal que produz microeconomicamente um alinhamento maior ou menor entre retornos privados e retornos sociais que advêm das ações das pessoas. Acho que a maior divergência que há entre mim e Paulo é que o Paulo vê uma divergência muito grande entre retornos privados e retornos sociais de atividades produtivas que embutem uma maior complexidade, né? Então, produzir bens industriais, bens manufaturados, ou produzir bens manufaturados de muita complexidade, ou serviços de muita complexidade, que esse tipo de atividade ele gera um retorno para a sociedade ainda maior do que o retorno gera para as pessoas. E que, portanto, o fundamento do crescimento econômico seria a economia se especializar nessas atividades. Enquanto, para mim, o resultado que as diversas atividades dão na economia, elas já estão associadas ao seu retorno social. Quer dizer, para mim, as diversas atividades não produzem retornos sociais muito diferentes dos retornos privados,
com alguns pequenos casos, como educação, infraestrutura. E aí acho que a nossa divergência maior seria essa. E aí o Paulo, portanto, acha que deveria ter uma ação muito intensa do governo para estimular aquelas atividades mais complexas que ele atribui um retorno social muito maior do que os retornos privados, enquanto eu não vejo tanta necessidade desse tipo de política pública. Eu resumiria assim, as visões passam para o Paulo, não sei se eu consegui ser mais ou menos justo na avaliação nos nossos posicionamentos e das nossas divergências. Não, você foi preciso e brilhante. Você conseguiu sintetizar em 5 minutos as duas grandes divergências, né, vamos dizer assim, de um campo mais heterodoxo, na falta de uma palavra melhor, e ortodoxo, né, também na falta de uma palavra melhor. A gente podia ficar horas aqui discutindo o que é isso, mas só para colocar em duas visões, né? Está havendo algum pequeno zunido no áudio? Tem gente aqui comentando aqui, e um barulho, às vezes, até parecendo como de teclado, eu não sei o que... Deixa eu botar isso aqui, talvez melhore, vamos ver. Tem gente nos comentários aqui falando que só precisaria esse pequeno ajuste no áudio. Deixa eu botar o fone de ouvido aqui, porque, em geral, ele resolve isso. Aqui. Pronto, vamos ser assim. Vocês estão me ouvindo assim? Melhorou bem, Paulo. Melhorou bem. Boa. Então, pronto. Esse fonezinho aqui, em geral, ajuda. Bom, não, perfeito, Samuel. Acho que você colocou de maneira brilhante essas duas divergências básicas, né, que eu concordo com você. Eu vou chamar para facilitar um pouco, eu vou chamar da divergência da estrutura produtiva, ou seja, a ideia de que um país pode ser rico tendo qualquer perfil de estrutura produtiva, ou seja, fazendo qualquer coisa, né? Que seria mais uma visão ligada a mais uma visão ortodoxa, né? Enquanto que a estrutura produtiva importa para uma visão mais heterodoxa, ou seja, um país só consegue ficar rico se ele fizer satélite, computador, avião, carro, e não simplesmente ficar produzindo soja e minério de ferro. Então essa eu diria que é uma primeira grande divergência. E a segunda grande divergência é a questão do papel do Estado, né? E eu diria que, também, se eu puder resumir, se me corrija se eu estiver enganado, eu diria que, para minha visão, existem... Posso só te interromper um minutinho? Tem uma figura ilustre nos assistindo e elogiando. Fernando Haddad está assistindo a live, está elogiando aqui, disse que a abertura começou muito bem a live. Perdão pela interrupção, Paulo. Obrigado, Fernando. Um abraço para você. Vamos colocar essa divergência assim, a estrutura produtiva importa ou a estrutura produtiva não importa? E a outra maneira, a segunda divergência que o Samuel colocou, que é o papel do Estado, né? E eu gosto de colocar essa discussão do papel do Estado em termos de falha de mercado e falha de Estado. Então, tem coisas que o mercado faz muito bem, tem coisas que o mercado não faz tão bem. Eu vou dar alguns exemplos disso e vou chamar isso de falha de mercado. Tem coisas que o Estado faz bem e tem coisas que o Estado não faz bem, né? O que ele não faz bem, eu vou chamar de falha de Estado, né? E eu diria que, nesse campo, a nossa divergência poderia ser uma conta simples entre falha de Estado e falha de mercado. Qual é maior, né? Se a falha de Estado, o Samuel, acredita que as falhas de Estado são bem piores do que as falhas de mercado, e eu acredito que as falhas de mercado são piores do que as falhas de Estado. É claro que nisso está implícito a ideia de que a gente reconhece que os dois falham, né? Ninguém obviamente, perfeito, né? Então, como marcos da divergência, eu colocaria isso, depois a gente pode explorar mais, eu acho que é legal para o público, para todo mundo que está ouvindo, que a gente explore mais essas duas grandes divergências. Eu diria que elas são as divergências mãe dessa controvérsia, né, por assim dizer. A parte inicial que o Samuel falou, do Douglas North, né, que é a ideia de você alinhar custo social e benefício social, eu concordo totalmente. Aliás, fiz mestrado eu estudei muito o Douglas North, né? Eu li toda a obra dele, a história dele dos Estados Unidos. Eu considero ele um cara brilhante, assim, eu acho que ele é um dos grandes autores da linha ortodoxa. Ele tem até uns resvalos heterodoxos ali, que ele começa a falar de incerteza, de modelos cognitivos mentais e tal, mas nisso estamos de acordo. Então, acho que para começar, né, essa discussão, eu acho que está bem legal colocar dessa maneira de falhas de Estado versus falhas de mercado, ou o papel do Estado, e a estrutura produtiva, né? Que a estrutura produtiva importa ou a estrutura produtiva não importa, né? Se quiserem. E aí eu acho que a gente poderia mergulhar nisso, né? Não sei
enfim, se a gente avança, ou talvez até devolver a palavra para o Alberto e para o Samuel, e a gente vê. Eu teria alguns comentários, acho que está ótimo, está super bem. Deixa eu tentar ver, organizar ainda um pouquinho as divergências. Essa divergência nossa é exatamente como o Paulo falou: falhas de mercado e falhas de Estado, de governo, de Estado.